Fala galera, o trabalho de hoje é com a Flecha, que é uma égua de 4 anos, que é nova por aqui. Eu devo ter aí em torno de uns 3 meses com ela, mas montando ela mesmo, eu comecei de um mês pra cá. Antes disso eu só rodava ela na guia, alguns amigos meus montavam para poder fazer essa volta dela, né? Porque ela ficou muito tempo parada, pois operou de cólica. E aí então agora sim que eu tô pegando ela realmente firme, né, para trabalhar. E esse exercício que eu tô fazendo aí com ela agora, antes de iniciar o trabalho, é o contra-espado adentro. Então eu tô ensinando ainda para ela contra-espado adentro e eu tô utilizando ele para iniciar ela nas mobilizações de garupa e de espado. Então eu tô indo bem aos poucos, fazendo algumas pequenas passagens, não tô exigindo muito no que tange a perfeição do movimento, né? Eu tô só realmente fazendo ela andar na posição do contra-espado adentro para ela mobilizar a garupa e espado. É assim, ela já vai começando a colocar o posterior embaixo da massa, inclusive o posterior direito dela é um pouco pior do que o esquerdo, então fazendo esse exercício eu consigo trabalhar individualmente o posterior esquerdo e o direito, fazendo eles entrarem mais debaixo da massa e corrigindo esse defeitinho natural dela. Depois disso eu peguei um trote e fui fazendo ali linhas retas e curvas, alongando um pouco o trote na reta e na curva reunindo um pouco mais, fazendo um trote sentado. E eu tô trabalhando ela, eu comecei essa semana a fazer isso, né? Eu tô começando a trabalhar ela com a gamarra fixa, porque ela aceita já encostar na mão, mas ela é muito inconsistente, ela encosta na mão e depois sai, e ela fica reagindo para cima. Então com a gamarra fixa eu consigo limitar esse movimento dela para cima. E hoje eu nem coloquei essa gamarra fixa tão apertada, eu botei ela frouxa ali, inclusive ela consegue levantar bem até a cabeça, mas eu vou ajustando essa gamarra progressivamente de forma que a cabeça dela vá se fixando mais na posição que eu quero, que é a posição do chanfro na vertical, a nuca mais baixa. Com isso ela vai ficar muito mais fácil de encontrar o apoio e se manter lá, em vez de ficar só invertendo. E facilita também para o cavaleiro, porque em vez de ele ter que ficar mexendo na mão, descontraindo para a égua encostar lá, ele não precisa fazer muita coisa, porque a própria gamarra já limita ela naquela posição, então ela já vai aceitar aquela posição. E dali ela vai ter só a opção de ou ficar fazendo força, ou ceder a força e abaixar a cabeça. E quando ela abaixar a cabeça, ela vai encontrar a mão do cavaleiro, que caso se mantiver bem suave e leve, o cavalo se sente confortável para apoiar ali nessas mãos do cavaleiro. Então dá para vocês verem que ela fica bem intermitente, né? Ela não fica apoiada ali, ela levanta, abaixa, uma hora encosta, depois levanta, mas com o tempo a tendência é que ela fique cada vez mais tempo no apoio. E uma coisa boa dessa égua é que ela é muito inteligente e ela evolui muito rápido. Eu tenho aí no máximo uns 7 treinos montados com ela, né? E ela já evoluiu muito desde o primeiro até aqui. Então, em virtude também dessa evolução rápida dela, eu consigo ir um pouco mais rápido na progressão do trabalho, que foi como eu já fiz aí com essa gamarra fixa, que já exige mais dela, né? Mas que eu também só estou utilizando no trote e pouco ajustado, que é para também não forçar tanto ela. Um outro defeitinho que ela tem também é que em curvas para a direita ela quer sair de espado para a esquerda, e por isso vocês vão ver aí agora eu trazendo ela na rédea contrária. Isso aí eu estou trabalhando com ela. Bom, e na segunda parte do trabalho eu comecei a passar alguns cavaletes de trote com ela, porque o cavalete de trote ele é fundamental para cavalo novo. Ele é um educativo de andadura, digamos assim. Tanto o cavalete de trote quanto de galope, ele ensina o cavalo a andar naquela determinada andadura, ou trote ou galope. Nesse cavalete de trote você coloca ali o intervalo, que nesse caso está 1,40, e justamente esse espaço delimitado pelas varas, ele obriga o cavalo a pisar mais ou menos ali no meio do intervalo. Então por isso que ele ensina o cavalo a andar, porque ele obriga o cavalo a dar a mesma passada, a mesma largura, amplitude da passada dentro do exercício.
Então o cavalo novo, que é sem ritmo, sem cadência, ele vai desenvolver esses dois no cavalete. O cavalete vai fazer o cavalo ficar com seu movimento uniforme. E aí, avançando nesse trabalho, eu elevei as extremidades das varas de maneira alternada, né? E aí o exercício do cavalete fica um pouco mais difícil, porque essas varas elevadas vão exigir do cavalo um trote mais saltado. E para o cavalo fazer esse trote saltado, ele vai ter que empregar a sua musculatura do abdômen, vai ter que empregar a musculatura do dorso, da lombar e também dos membros, né, para se jogar mais para cima. Então aí ela já desenvolve a andadura do cavalo um clique a mais, tornando essa andadura mais impulsionada, mais expressiva, mais bonita e fortalecendo também o core, né? Tanto o top line do cavalo, que é lombar, dorso, até o pescoço também, principalmente porque eu estou fazendo esse exercício conjugado com a gamarra fixa, que já obriga ela naquela posição do dorso arredondado, então ela trabalha muito mais em virtude disso. E claro, né, como a égua é nova, algumas passagens ela acabou derrubando ali, não se entendeu muito bem na passada, mas isso aí tá dentro do normal, do esperado para um cavalo novo. A maioria das passagens dela foram perfeitas ali, sem derrubar os obstáculos, e isso aí já foi muito satisfatório. E por fim, eu coloquei o galope, iniciando pelo galope no pé direito, que é o pior lado dela, né? Porque esse posterior direito dela aí, ela não gosta de colocar ele muito embaixo da massa. E o galope é uma coisa que ela tinha dificuldade. Na verdade ela ainda tem, só que ela melhorou muito desde a primeira vez que eu montei ela. Então ela não conseguia fazer um galope sem querer trotar. Um galope assim, mediamente organizado. Ela não conseguia. Ela fazia um galope, no mínimo um galope médio, e ele vinha todo desorganizado, desengonçado. E aí, com os trabalhos, em questão de umas 2-3 semanas, ela já mudou da água para o vinho. Então ela já até consegue colocar um galope impulsionado e até reunido. Claro que às vezes ela ainda titubeia, ela quer pegar o trote porque é difícil, mas colocando pressão e forçando ela a continuar, ela tá fazendo, e eu vou começar a focar mais no galope agora para ela desenvolver ainda mais. Daqui a pouco ela vai estar conseguindo fazer um galope bom, um bom galope, né? Uma boa andadura e ininterrupto, sem querer ficar caindo pro trote. Bom, a transição dela ainda tá ruim, mas ela é uma potra, né? Tem 4 anos só, e eu não tô focando muito nisso agora. Quando ela tiver com as andaduras bem desenvolvidas, eu vou focar mais nas transições. E aí agora, por último, eu coloquei um galope no pé esquerdo, que é o fácil dela. E aí é bem mais tranquilo, já tive que fazer muito menos força, né? Tive que batalhar muito menos ali com ela, para ela manter esse galope. E aí nesse galope aí eu fui até o final, tentando manter ali um galope médio, organizado, reunido, com foco em ela não desarmar e cair pro trote, o que ela vem tentando fazer o tempo inteiro. Mas eu vou seguir nesse treinamento, agora eu vou começar a focar mais no galope. Nesse treino de hoje aí eu fiz em torno de 4 minutos de galope a cada lado. Foi bastante, visto que ela é nova, né? Nos próximos treinos eu vou fazer um pouco menos, intercalado com tempo de descanso. E aí eu vou diminuindo esse tempo de descanso até chegar ali em 5 minutos direto pelo menos, e subindo ali até uns 6-8 minutos em cada pé. E inclusive não investir no galope do cavalo lá no início foi um erro que eu cometi por muito tempo. E hoje eu percebo o quão isso faz diferença. O quanto antes você tem que fazer o seu cavalo galopar equilibrado e impulsionado, reunido e encostado na sua mão, porque isso vai mudar significativamente a fluência e a qualidade dos percursos que ele vai fazer nas pistas. Então esse foi o treino de hoje, galera. Valeu e até a próxima.